Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós falamos de adoção, com maior carinho, com maior afeto. E se você caiu aqui de paraquedas ou estava buscando esse conteúdo, já aproveita, se inscreve, curte o nosso vídeo e coloque no comentário de onde você está falando. Aqui nós vamos falar da nossa jornada, minha e da minha esposa, nessa busca pela adoção. É um processo longo, às vezes dolorido. Em muitos momentos a gente pensou em desistir, mas a vontade de ter a nossa filha foi maior que tudo. As dificuldades são grandes, às vezes os órgãos públicos deixam a desejar na velocidade, na entrega, na forma como entregam as coisas, às vezes nos deixam totalmente desamparados, sem muita lógica em todo o processo. Então, nesse canal nós vamos falar sobre o que é adotar, vamos falar do aspecto legal. Não sou advogado, já adianto, mas vou falar da nossa experiência, vou falar do aspecto prático e principalmente do aspecto emocional. Nós ficamos durante 5 anos na fila, só um precedente, a gente, antes de casar, no nosso planejamento familiar, eu cheguei um dia para minha esposa e falei para ela, eu sempre tive vontade de adotar uma criança, sinto isso dentro de mim muito forte. Ela falou, eu também. Então nós já tomamos a decisão que iríamos adotar. Então, independente de se pudesse ou não ter filhos, a gente escolheu sim adotar. E assim fizemos. Depois que a nossa vida se estabeleceu financeiramente, que a gente já tinha uma casa confortável, as coisas em ordem, nós tomamos sim a decisão de entrar no processo. Reunimos a documentação e você fica já naquela expectativa, será que vai acontecer rápido, será que vai demorar? E aqui outro detalhe, viu gente, a gente só fala de adoção legal, tá? Vamos abordar a adoção onde você pega a criança e leva para sua casa. Já te adianto, não recomendo fazer isso. É um risco emocional para todos que estão envolvidos, sem contar que pode incidir em algum tipo de crime, inclusive, tá? Então, tomem cuidado com isso. Aqui a gente vai falar de adoção legal, mas vamos sim abordar o risco que às vezes a gente quer tanto ser pai, quer tanto ser mãe, que a gente acaba atropelando as etapas, né? E é super importante a gente ter essa lucidez, essa clareza do que é esse processo. É um processo, sim, que tem um aspecto legal, que tem um aspecto emocional, que tem um aspecto administrativo, você tem que reorganizar a sua vida, a sua casa. Então, quando chega uma criança que vem da adoção, você tem, às vezes, não está com a casa preparada, né? No nosso caso, depois de 5 anos de espera, em menos de 15 dias, aliás, menos de uma semana, a nossa filha chegou em casa. E a gente não tinha roupa, não tinha onde ela dormir, a gente estava inclusive fazendo os móveis planejados, é um parênteses importante aí, e o marceneiro, que é muito amigo nosso hoje, já não é mais só um prestador de serviço, virou um amigo, inclusive a primeira boneca, quem trouxe foi ele soube da história na sexta-feira, ele estava montando os móveis em casa, eu lembro que ele sentou lá numa cadeira, desenhou como seria o guarda-roupa, a bancada dela de estudo, já pensando no estudo dela. E ele trabalhou o final de semana para que segunda-feira, quando ela chegasse, já estivesse montado. Então, ele virou à noite para entregar isso para ela. Então foi um momento muito especial na nossa vida. Eu trabalhava numa multinacional nessa época e eu tinha recebido uma proposta para assumir uma operação fora do Brasil, na Espanha, para fazer um treinamento que deveria demorar entre 1 e 2 anos. Então, iria me mudar para a Espanha por 1 ou 2 anos. E aí chegou a Sofia. E mudou tudo. Então ela chega numa segunda-feira, na sexta eu viajo para a Europa, porque a viagem já estava marcada, não tinha como voltar atrás. A Alessandra, esposa, na sequência, teria as férias do trabalho dela, ela trabalhava num banco, um grande banco, e iria para a Europa já para a gente buscar uma casa, para a gente passar esse 1 ou 2 anos lá. Chegou a Sofia e mudou todo o nosso planejamento, e eu falo que mudou para melhor. A nossa vida efetivamente melhorou depois da chegada da Sofia. Eu me tornei um ser humano melhor, ainda com defeitos, ainda com falhas, muitas,
mas eu tenho consciência que me tornei um ser humano melhor. Então a Sofia, nossa filha, ela transformou as nossas vidas. Hoje ela é uma menina de 12 anos, saudável, atlética, adora praticar esporte, adora correr, anda de patins, bicicleta, joga tênis, gosta de futebol, toca violão, toca ukulele, fez jazz, agora está fazendo hip hop, já fez bateria, adora a parte de aprender as línguas, então vai lá no Duolingo, daqui a pouco ela está falando francês, espanhol, então é uma benção sem tamanho. Mas o processo não é só alegria, não é só facilidade, não é só mar de rosa, é um filho. Como todo filho tem seus desafios. E tem desafios dentro da família, tem desafios fora da família, tem desafios na sociedade como um todo. Tem a questão da aceitação. Me lembro que muita gente falou, você pegou uma menina? Eu falei, não, é minha filha. Não peguei uma menina, né? Não estava jogada. É minha filha que chegou. E eu me lembro bem o dia que nós encontramos a primeira vez. Eu estava no Rio de Janeiro, minha esposa me ligou, estava no Rio a trabalho, ela me ligou, olha, o fórum me ligou e a gente tem que estar terça-feira à tarde na instituição. Eu falei, tá tudo bem, já está confirmado? Eu falei, não, eles vão confirmar o horário. Eu falei, bom, então pega um voo na terça-feira e volto, terça-feira cedo, de manhã tinha uma reunião no Rio, numa das unidades, e peguei o voo e voltei para a nossa região. Chegando no aeroporto, minha esposa me buscou, nós fomos na instituição e fomos conhecer. E aí nós brincamos com ela, desenhamos com ela, o horário era, a gente podia ficar até 2 horas de visita, né? E a integração foi tão forte, foi tão intenso, que a gente ficou até o horário do jantar. Nós demos janta para ela, ela já ficou no meu colo, ela me olhava com os olhos, lá no fundo dos meus olhos, sabe? E eu me encantei, eu falei, na hora de ir embora, a gente tinha que deixá-la, cortou meu coração, minha vontade era levá-la, e aí a assistente social da casa abraçou com ela, eu lembro do olhar dela até hoje. E ela falou assim, não me deixa aqui não. Ela tinha acabado de me encontrar. E eu tinha acabado de encontrar a Sofia. E essa história, gente, estou contando porque eu acho que é importante. Porque tem tantos mitos, tem tantas inverdades sobre a adoção, tem tantos preconceitos, as pessoas têm tanto medo nesse processo. E te falo, não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo de amor, é um processo de carinho. Eu não falo aqui de caridade, que ninguém está fazendo caridade para ninguém nesse momento. É um encontro de almas, é um encontro de corações. É amor de pai e filha, de filha e pai, ou no caso da minha esposa, ela vai estar aqui numa próxima oportunidade também falando. E a gente quer ajudar outras pessoas a tomarem decisão. Sabe que nesses anos todos, nós conversamos com vários casais, e a gente ajudou muita gente na tomada de decisão. Porque a tomada de decisão não quer dizer, você tem que adotar. E às vezes também você fala, não, eu não estou pronto. Tá tudo bem, gente. É igual uma gestação. Quando tem planejamento, você escolhe o momento. Lógico que tem variáveis aí, né? Mas quando há um planejamento, quando há vontade, você fala, bom, me casei, daqui a 2 anos quero ter um filho, então a adoção é mais ou menos o mesmo processo. Então aqui nós não estamos falando de caridade, estamos falando de amor. Né? A caridade é uma forma de amor, mas eu falo do amor de pai e filho, de filha para pai, de família. E você sabe que a chegada da Sofia, ela trouxe isso pra gente. Como eu falo para você, o processo, quando a gente está nessa documentação, quanto ganha, quem é a família, vão nos vizinhos perguntar como você vive, realmente, certidão de tudo que é tipo para você conseguir essa paternidade, né, plena,
Mas quando a gente recebe os nossos filhos, eles são fantásticos. Você esquece de tudo isso. Mas é claro, se nesse período você tiver um acolhimento, uma orientação, tem os grupos de apoio, sim, nós participamos de alguns, mas era muito distante, distante de sentimento, de proporção, de pertencimento. E eu sempre comentei com a minha esposa, a gente poderia fazer algo desse tipo para ajudar outros casais, outras famílias que buscam a adoção. Então, esse é o primeiro episódio desse canal. Eu só contei uma partezinha da história, vou deixar a parte mesmo da semana toda, como é que foi quando ela chegou. E você coloca nos comentários se você quer saber mais alguma coisa, se você tem alguma dúvida sobre adoção, que assim a gente vai vendo com vocês o que vocês precisam conhecer para a gente poder ajudar. O objetivo aqui do canal é ajudar quem está nessa jornada, quem está nessa busca, e é uma busca de amor. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal, Jornada da Adoção. Como eu pedi no começo, curte, comenta, compartilha para aquele irmão, aquele parente que está buscando, pensando na adoção. Converse com o seu companheiro, com a sua companheira sobre esse tema. Hoje tem muitas crianças que estão lá à disposição esperando um pai e uma mãe carinhosos, como vocês. E é só dar o primeiro passo. Não é fácil, mas quando a gente consegue preencher isso, é uma experiência única. Então, vale a pena, só isso que eu posso dizer, vale a pena. Toda vez que eu lembro dessa história, eu me emociono profundamente, porque hoje eu olho ela com esses 12 anos, cheia de vida, feliz, com problemas como qualquer criança, com teimosia, sabe? Então tem muitos mitos em volta da adoção que a gente vai procurar nesse canal, a cada episódio, a cada demanda de vocês, falar sobre ele, explicar e mostrar que sim, vale a pena o amor, tá bom? Então não esquece, curte, comenta e compartilha, e muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima, pessoal.